São dias difíceis, não é verdade? Todo mundo está atravessando um tempo de intensa guerra. Não tem sido fácil, não é verdade? Mas o Senhor é a nossa vitória. Nós iniciamos esse mês com um tema muito forte. E eu confesso aos irmãos que quando nós desafiamos a igreja nesse tema, eu não imaginei que seria tão difícil, que seria um mês de tanta guerra e luta com respeito a esse assunto, com respeito a esse tema. Porque quando a gente pensa em Mamon, estamos falando do próprio adversário, né? Esse é apenas um nome de um dos demônios, de uma das entidades, de uma das facetas do nosso inimigo, do nosso adversário. E a gente, durante todo o mês, na terça e no domingo, viemos falando, aprendendo, sendo confrontados a respeito disso. E eu quero terminar esse assunto. Vamos lá para 1 de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo 6. Nós vamos ler a partir do verso... Obrigado, querido. Está bonito hoje, Tião. Né? Primeira Timóteo 6, a partir do verso 3. Na minha Bíblia traz como epígrafe o amor ao dinheiro. E nós vamos concluir com essa epístola de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Ele está ensinando a um novo pastor acerca do ministério, acerca do reino de Deus. E ele vai, no finalzinho da primeira carta que envia para Timóteo, antes das suas últimas recomendações, falar a respeito disto. Vamos pôr os olhos ali, nós vamos até o verso de número 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, repita, piedade. Essa palavra-chave aí. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Só um pouquinho, porque eu vou dar uma introdução da introdução. O que Paulo está falando é que, já naquele tempo, existiam pessoas, algumas pessoas que eram mercenários. Existem pastores mercenários, sim ou não? Você sabe o que é um pastor mercenário? É o pastor que é movido por dinheiro. Ele quer a lã da ovelha, a gordura da ovelha, o leite da ovelha, ele quer tudo da ovelha, mas ele não quer apacentar. A Bíblia diz que esses homens viriam. O problema é que, embora esses homens tenham vindo, e já naquela época Paulo estava advertindo a respeito desses homens, existiam homens de Deus comprometidos com a sua verdade. E o que nós vamos ver aqui é que Paulo está dizendo, algumas pessoas corromperam a sua mente e o seu entendimento, apesar de, às vezes, existir alguém que está fazendo da forma certa. O que a gente fez, irmãos? A gente pegou pastor e disse assim, pastor é tudo ladrão, e colocou tudo num balaio só. A gente disse assim, crente é tudo trouxa que dá dinheiro para pastor, e colocou todo mundo num balaio só. Você já deve ter ouvido essa expressão, eu não estou falando nenhuma novidade para você. O problema é que o que Paulo está dizendo é que essas pessoas tiveram o seu entendimento, as suas mentes corrompidas.
corrompidas, de um entendimento e de um ensinamento genuíno, pleno, correto, alinhado com a verdade da palavra. E aqui eu trago como um resumo de tudo que a gente conversou, desde o início deste mês, que talvez em algum momento você disse assim, como diz aqui na roça, né? Essa palavra aí veio meio de banda, veio meio de lado. Essa aqui, eu acho que eu não vou conseguir engolir esse negócio aqui. É disso que Paulo está dizendo. E aí ele vai endossar o que ele começa introduzindo, e aí coloca lá o verso 6. De fato, ele vai dizer, de fato, ele primeiro faz uma crítica, ele está dizendo assim, existem algumas pessoas que acham que o ministério da piedade é fonte de lucro. Ele está falando de mercenário, ele está falando do lobo, ele está falando daquele que vem matar, roubar, destruir, que é o falso pastor. E aí agora ele se posiciona dizendo, de fato, eles não estão errados. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Lucro. Lucro é ganho, em algumas outras versões está ganho. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer granjear, todo mundo quer grana, money, dinheiro. Mas o que Paulo está ensinando é que existem duas verdades que precisam andar juntas. Primeiro, piedade. O que é ser alguém piedoso, no seu entendimento? O que é ser alguém piedoso? Na sua Bíblia tem uma outra palavra para piedoso? Alguém tem uma palavra diferente aí para piedoso na sua Bíblia? Ou em todas as versões está piedade? Não, contentamento é a segunda, é a outra. Piedade com contentamento. No lugar de piedade, tem alguma outra palavra na sua versão? Não? Está tudo igual, piedade. E o que é ser piedoso? Caridoso. Quem pode acrescentar um outro sinônimo para piedade? Bondoso. Misericordioso, generoso. Estamos falando algumas palavras que a gente falou aqui o mês inteiro. Ser piedoso é alguém que não está olhando para o seu próprio umbigo, mas ele se move também pelo outro. Jesus resume os mandamentos do Senhor em apenas dois. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao... Olha para o teu próximo, mais próximo. Olha para o teu próximo, mais próximo. E diga para ele, eu te amo, como eu me amo. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Agora olha para o pastor que você ama aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo assim, você precisa amar o outro, mas você precisa amar o outro como, na mesma proporção, na mesma intensidade que você ama a si próprio. Tem gente falhando nesse quesito, porque ele ama o outro mais do que ele ama a si mesmo. E ele começa a fazer uma entrega que a Bíblia não manda ele fazer. A Bíblia manda ele entregar na mesma medida que ele entrega para si mesmo. Por isso tem gente morrendo, por isso tem gente que não aguenta, por isso tem gente que não suporta. E aí ele fala, nós vamos entender esse princípio de viver com abastança, com suficiência, quando nós entendemos o mistério da piedade. Ser piedoso é compartilhar, é dividir o meu. A igreja primitiva entendeu isso, vendiam suas posses, está lá em Atos capítulo 2, entregavam aos pés dos apóstolos. O que era aquilo? Era um entendimento de que eles precisavam viver uma vida em comunidade de piedade, que ninguém poderia viver passando necessidade enquanto um outro estava vivendo com abastança. Prosperidade é você ter o suficiente para poder dividir com o outro, ainda que seja um ovo. É você ter o suficiente para dividir com o próximo. Uma vez nós estávamos fazendo uma cesta básica para abençoar uma família.
E uma pessoa chegou com meia sacola de arroz de 5 quilos, amarrada, metade da sacola, trouxe. E alguém fez um comentário dizendo, puxa vida, meia sacola, por que não deu a sacola inteira? E na mesma hora o Espírito Santo me incomodou, e eu disse para a pessoa, às vezes ele tinha só uma sacola, e ele dividiu a metade dela para dar para alguém a metade. Isso é piedade. É esse sentimento, é esse entendimento. Hoje, durante o dia, alguns irmãos ligaram para mim, ligaram para o pastor Jorge, disseram assim, pastor, eu não vou poder ir porque eu não recebi no churrasco amanhã, no encontro de famílias, no nosso tempo de qualidade. E aí, tanto eu quanto o pastor Jorge respondíamos às pessoas assim, você vai sim, eu pago para você, alguém paga para você, a igreja paga para você, mas a gente está num dia de lazer, num dia de comunhão, e faltar um pedaço da gente, o ministério da piedade ficou pelo meio do caminho. Mas, por outro lado, o ministério da piedade não pode ser exercido quando um dos amigos de Mamon se manifesta, que é quem? O orgulho. É quando eu não falo nada com ninguém e digo assim depois, ninguém me procurou para ir no encontro de famílias, ninguém me perguntou se eu tinha dinheiro para ir. Irmãos, tem hora que não dá, é muita gente. E aí é onde eu preciso entender que eu estou inserido num ambiente de família, onde a piedade é um ministério e onde a gente divide o ovo, meia gema e meia clara para cada um. E dizer, eu não tenho como ir. Não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas que ligaram para a gente hoje, não é verdade, pastor Jorge? Mandaram mensagem, vai sim, porque senão nós não aprendemos nada no mês de abril. Você está entendendo? Só que a piedade sozinha, ela não funciona. E nem tampouco aquela piedade, não sei se vocês já viram, agora virou moda nas redes sociais, a pessoa entregar um benefício para alguém com uma outra pessoa filmando. Filma aí que eu vou dar uma marmita para aquele pedinte ali. Filma aí que eu vou dar um dinheiro para aquela pessoa que está pedindo no sinal. Vou comprar todas as paçoquitas dele. Filma aí que eu vou... Isso é piedade, sim ou não? Ninguém precisa ver a tua piedade, mas ela precisa estar acompanhada, olhe lá, com contentamento. O que é contentamento? Contentamento está derivado de duas palavras. Primeiro, contenção, conter, possuir e segurar, tomar posse de. E a segunda palavra, contente, satisfeito. É estar satisfeito com o que tem em guardado. É estar satisfeito com o que tem no depósito. É estar satisfeito com o que está na despensa. É estar satisfeito com o que está na geladeira. Porque muitos de nós entramos por um caminho de murmuração. A mulher abre um armário cheio de roupa. E ela diz o quê? Não vou na igreja hoje não, porque eu não tenho roupa, não tenho nada para vestir. Vai na sapateira, que está lotado de sapato. E aí diz assim, eu não vou na igreja não, porque eu não tenho nada para pôr no pé. Aí a gente olha aqueles vídeos dos nossos irmãos em alguns países menos favorecidos, lá na África, por exemplo, né? A igreja não tem banco, não tem cadeira. A igreja não tem ar-condicionado. A igreja não tem teto. A igreja não tem parede, irmão. A igreja não tem piso. Quando fala que é para adorar, não precisa o pastor dizer aqui, vamos adorar, irmão, para, balança um pouquinho aí, bate palma, faz alguma coisa. Irmãos, eles batem o pé no chão e a poeira sobe, sabe por quê? Às vezes eles nem comeram, eles nem almoçaram, às vezes a refeição que eles vão fazer é depois do culto, porque o pastor missionário vai entregar alguma coisa para eles comer depois do culto, mas é depois do culto, antes do culto, eles estão adorando com fome, a barriga roncando, e eles celebrando, adorando, porque há contentamento. Precisamos quebrar uma cultura onde nós não temos piedade,
Ou seja, eu não me importo mais com o outro, eu não me importo com a dor do outro, eu não me importo com a situação do outro, eu não telefono para o outro e pergunto se está tudo bem, eu não divido o meu com o outro e ao mesmo tempo eu não vivo com piedade, porque por mais que eu tenha, nunca é suficiente. Porque quando você começa a compartilhar o pouco que tem, nós aprendemos isso aqui também, não aprendemos? Deus vai nos dar o que não temos. Vou repetir, quando você compartilha o que tem, Deus te entrega o que você ainda não tem. Deus te dá o que você ainda não tem. E o texto continua: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Meu pai falava que a gente nasceu careca, banguela e pelado, e se ninguém vestir uma roupa na gente para colocar no caixão, a gente voltaria do mesmo jeito, praticamente, na hora da nossa morte. Por isso, se vocês têm o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Lembrei de uma canção antiga: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto sou de Jesus, e agora eu digo satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Você tem tudo que precisa ter para ser feliz. Você tem a Cristo. Você tem tudo que você precisa para ser contente. Você tem a Cristo. Você tem tudo que precisa para ser piedoso. Você tem a Cristo. Ele é dono de todo o ouro do mundo, de toda a prata do mundo. Ele é o seu pai. E qual pai, vendo um filho pedir um peixe, lhe daria uma cobra? Ou vendo o filho lhe pedir um pão, lhe daria uma pedra? Quanto mais, se os seus filhos lhe pedirem o Espírito Santo. Essa é a nossa porção. A nossa porção não é material. Ele vai nos dar roupa para vestir, Ele vai nos dar comida para comer, Ele não vai nos colocar debaixo de um teto para nós não ficarmos no tempo. Ele nos dará calçado para os pés, e se não der para comprar o calçado cresce no pé, como foi lá no deserto, quando o povo estava caminhando em direção a Canaã. Ele é o supridor, Ele é o suficiente. Então nós precisamos estar satisfeitos. A diferença de estar satisfeito e de estar, não sei nem a palavra que eu posso usar, já viu quando você come além da conta? Né? Satisfeito é uma coisa, já viu quando você comeu e aí você bate na barriga assim e diz: estou satisfeito. Agora tem gente que come a porção dele, come a porção de outro dele. É pecado também, né? A Bíblia diz que é melhor pôr um garfo na garganta. É gula. Satisfação é ser suprido por Deus em que você precisa. Deus nunca vai deixar faltar o que você precisa. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Deus vai pôr o pão na sua mesa. Um pão sobre a mesa é prosperidade. Duas calças jeans no armário é prosperidade. Um sapato de trabalho e um de domingo é prosperidade. Algumas camisas, não precisam ser muitas, é prosperidade. Porque se Deus te deu duas, Ele está dizendo: você pode aplicar piedade, porque se você tem uma, você pode dar a outra. Vocês estão entendendo qual é o princípio do Senhor para nós nesse tempo? É disso que a Bíblia está falando. É disso que a Bíblia está falando. Está dizendo que o meu comprometimento me leva para um nível mais profundo, mas esse comprometimento não pode ser legalista. Esse comprometimento precisa ser de uma vida de alegria, de amor, de paixão, de paz, de esperança.
Irmão Vanderlei e irmão Anderson, vocês me permitem contar um testemunho de uma coisa que aconteceu entre vocês? Vocês já sabem o que é, né? Sabe? Nós sabemos que o irmão Vanderlei e a irmã Fabi, eles desejam engravidar. E eles tentaram de tudo já, e a única coisa que falta agora é fazer aquele tratamento para fazer a inseminação artificial. É esse o nome? E eles vão fazer. Amém? Você crê nisso? Nós vamos ver esse pequenininho chamando o pastor de vovô aqui. E aí o irmão Anderson. Ah, tá, é uma menininha para ser a namoradinha do Noah. É por isso que você está investindo, né? Aí o irmão Anderson chegou um dia na loja que estava, e aí foi lá perto, foi no GA, foi lá no GA, que legal, né? Essas coisas acontecem no GA, né? Lá na casa da Roberta. E ele disse assim: irmão Vanderlei, o que está faltando para fazer o tratamento? Aí o irmão Vanderlei falou assim: nós já fizemos todos os exames, está tudo bem. Agora tem que partir para esse outro passo, mas é muito caro, irmão. E aí o Anderson perguntou assim, com vontade de chorar: quanto é? Quanto é o tratamento? Aí o que você respondeu, Dele? Você falou o valor para ele? Quanto? De 20 a 30 mil. Aí eu estava lá na loja quando o irmão Vanderlei me contou que o irmão Anderson botou a mão no bolso e falou assim: vende meu carro e faz. Vende meu carro e faz o tratamento. Irmãos, eu acredito de verdade que a igreja vai voltar para esse lugar. Mamon nos tirou desse lugar. Sabe o que o Anderson estava dizendo? Eu ando de moto, ele tem moto. Eu ando de Uber, eu ando a pé. Mas eu quero ver você realizar o teu sonho no Senhor, e se é isso que está faltando, e eu tenho piedade, com contentamento. Você está entendendo a profundidade disso? E depois, se você quiser saber mais do testemunho, tem mais para contar. Você chega perto deles e pergunta. Estou só dando uma prévia, porque quando a Fabi estiver grávida, eles vão contar esse testemunho aqui. É disso que o texto está falando, irmãos. Por isso, se vocês têm o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Irmãos, um carro, ele não tem o poder de produzir um filho. Se você quer saber, nem o médico lá tem poder de fazer isso, porque se der errado lá, vai botar os 20 mil e não vai dar certo. Mas quando Deus encontra pessoas piedosas e satisfeitas, contentes com o que Deus está entregando para eles, Ele faz. Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Coloca o verso 9, a gente está terminando. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Já viu isso, irmão? Desejo descontrolado e nocivo. Deus está falando com a gente aqui essa noite. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Conhece alguém que tem dinheiro? Está com a conta cheia, tem carro novo, tem casa nova, mas que está em ruína e destruição? Conhece alguém pobre de Maré de Si, que só tem o pão, a roupa e talvez mais nada, mas que é rico? É disso que a Bíblia está falando. E o verso 10 termina dizendo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O Senhor está nos levando para um novo lugar.
Que lugar é esse? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês que vieram nesse encerramento. Essa semana, tesouraria da igreja me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, nós fechamos no vermelho o caixa da igreja os 3 últimos meses. Não foi muito vermelho, mas foi vermelho. Os 3 últimos meses. Falei: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Há uma guerra, irmãos. Nós estamos travando contra o inferno, contra Mamon. Se a gente não entender os princípios que nos foram ensinados aqui, dízimo, irmão, para Deus proteger tuas coisas. Pastor, mas eu não tenho. Tem. Eu dei um testemunho no GA, a gente estava junto lá. A irmã falou: pastor, eu não sou assalariada ainda, eu não posso dar dízimo, eu não tenho como dar dízimo. Irmão, a minha filha dava dízimo de R$5 que a gente dava para ela comprar um lanche no colégio. Ela guardava 50 centavos. Dízimo não é do salário, dízimo é de tudo. De tudo. Ah, pastor, mas eu devo muito, eu tenho muitas contas, de repente você está entregando o seu dízimo para Mamon, porque você não separou. E se você separa, Deus ia multiplicar o que você tem para você pagar mais contas. Hã? Todos somos dizimistas. Alguns para Deus. Alguns para Mamon, para a farmácia, para o agiota, para o médico, para a consulta, para a peça do carro, para o mecânico. Oferta é generosidade, é piedade. E a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus paga com uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Primícias é a honra que você dá a quem te ensina. Projeta para mim Gálatas capítulo 6, versículo 6. E aqui a gente, resumindo o que a gente conversou esse mês, a gente termina. O texto diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Estou dando aula para um aluno aqui na classe de batismo, Marcelo, e o Marcelo manda mensagem para mim e diz assim: pastor, o senhor gosta de taioba? Falei: só se for com angu molinho. Aí ele: vou trazer para o senhor. Sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo uma primícia e compartilhando com quem está ensinando ele. Esse dia ele falou assim: o senhor gosta de mandioca? Falei: só se for cozidinha com manteiga. Vou trazer uma, para o senhor. Você está entendendo, amém ou não? E quando nós começamos a viver isso, a piedade com contentamento nos faz lucrar. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Ele estava dizendo: tira o olho do lobo, põe o olho na ovelha, põe o olho no pastor, põe o olho no irmão, põe o olho na necessidade de quem está perto de você. Compartilha do que você tem e Deus vai compartilhar com o dele, do dele conosco. Piedade com contentamento é o suficiente para ser satisfeito e feliz com o que tem. Vire para alguém perto de você e diga para ele: você é rico. O Senhor te faz rico. Amém? Você é rico. Você é próspero. Você é próspero. Esse dia a Carla jogou, anteontem ou ontem de manhã, ela jogou um pãozinho murcho, dormido, em cima da bancada da cozinha e disse: passa uma manteiga para mim. Eu passei manteiga. Estava murchinho mesmo. E ela pôs um salzinho na frigideira. Falou: me dá aqui. Já fez isso? Cafezinho coado na hora. O pior é que só tinha um pãozinho, eu deixei ela comer e comi biscoito. Estava com preguiça de ir na padaria, mas não tinha um pãozinho porque não tinha pão não, porque eu estava com preguiça de ir na padaria. Eu falei: come, amor, o pãozinho.
E ela comeu o pãozinho da prosperidade, o pãozinho da satisfação, o pãozinho da suficiência. Nós somos ricos. A Bíblia diz: o teu Deus te enriquece e não te causa dores. Mamon não, mamon, ele te subjuga, ele te dá dinheiro, mas te faz pobre, miserável, cego, nu. Foi isso que Jesus falou para aquela igreja da Ásia, que ela era rica, mas ela precisava comprar algumas coisas, mas o dinheiro que ela tinha não podia comprar, só o Senhor podia dar para ela.